Nono episódio. Tava olhando pra câmera errada. Nono episódio. Mentalidade positiva na área. Vinícius, Rodrigo, gestor, apaixonado por gestão. Tô aqui ao lado do meu parceiro, meu cúmplice Eduardo. O Junião chega já, hein? Eu vou explicar no decorrer do programa o porquê a gente tá meio... Porque, olha, deixa eu lembrar uma frase. Oportunidades se multiplicam conforme elas são agarradas. Mais ou menos assim. Hoje a gente fez essa frase na prática. Pessoal, hoje a gente vai entrevistar... John, deixa a câmera aqui nós, não mostra o nosso convidadozão, não. A gente vai entrevistar um cara monstro. Semana passada... Retrasada. A gente foi num treinamento da Febracis e conhecemos Walter. Meu irmão, eu falei, vou fazer o convite lá na hora, mas fiquei com medo de ser inconvenientezinho. Aí eu, não, vamos no Instagram. Teve a oportunidade, ele falou, falei, vigia agora. Convidamos, cara super acessível, tá aqui com a gente. Chegou agora, não foi nem no hotel, é de Salvador, não foi nem no hotel. Chegou, tá aqui, com o carro cheio de coisa ali e tal. Método CIS amanhã, quem não fez, a gente vai falar sobre. Método CIS amanhã, mas tá aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre liderança e gestão financeira. Você que tá aí com o nome sujo, querendo sair. Esse episódio é pra você. Então, pessoal, Mentalidade Positiva tem apoiadores. Como sempre vocês vão ver aqui, vai estar passando no nosso telão. Arte Gesso, precisou de gesso. Os caras fabricam a placa de gesso, acho que é a melhor do estado. Fala com o Saulo Ramalho, Arte Gesso. A gente tem a Controla. Você quer pegar bandido, você quer fazer monitoramento do seu condomínio, Controla. Monstro. E a gente tem a A3, que é a consultoria. Ela dá treinamento sobre gestão, sobre como fazer seu currículo. A A3 com a Ariana, a gente entrevistou ela aqui no 5º episódio, monstro também. E tem o RH Humanizado, uma página que foi uma das grandes apoiadoras lá atrás. Quando a gente saiu, ela ficou repostando um vídeo nosso. Ela com o nosso amigo Charles. Charles, obrigado, você é um querido, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Beleza, pessoal? Então eu vou falar sobre Walter. Ó, o nosso convidado hoje, ele é Master Coach na Febracis, treinador, consultor financeiro, com uma bagagem enorme em liderança, e hoje veio aqui derramar, transbordar na mesa do Mentalidade Positiva. Já foi diretor no hospital. Eu lembro que ele falou na palestra, ele pegou o hospital, Walter, depois você me corrija, com 90 mil de faturamento, deixou com 1 milhão e um quebradinho. 1 milhão e um quebradinho. Ele vai explicar aqui como é que faz essa gestão financeira, essa gestão de tempo, essa gestão de liderança. Beleza, então, John, vou pedir pra você botar aquela salva de palmas. Walter Vieira. Tô na área. Tô na área. Amigos, gratidão tá aqui, tá? Lógico que eu ia receber um convite, porque quando a gente decide ter um propósito de vida, ter vocês na minha jornada é a comprovação de que meu propósito está sendo cumprido. E nada mais é do que a jesuicidência. Não existe coincidência, era para vocês estarem lá, porque não seria eu que iria fazer aquela palestra, aquele workshop. Seria um outro treinador, e aí precisou que eu viesse. E eu vim, estamos aqui por conta disso. Vou usar dos poderes de John. John, abra a câmera completa. Olha quem tá aqui. Chegamos. Chegou. Oi, pessoal, chegamos. Um pouquinho atrasado, mas chegou. Dentro da tolerância. Você chegou agora, a gente tava aí agradecendo o Walter. Quer falar alguma coisa, meu irmão, antes da gente... Não, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Walter. Bom, muito bom você estar aqui com a gente. Uma honra pra mim estar aqui. Que vai ser de muito aprendizado pra gente hoje aí. Tamo junto. Vamos embora. Mais uma vez, mais um dia de aprendizado. Se vocês não aguentaram falar por 2 horas numa palestra, querem mais um pouquinho, eu falo. Ô, John, roda a vinheta. Alguém quer começar? O senhor. Eu vou começar. Walter, meu irmão, vamos lá. Fale. Quando você não tá treinando o pessoal, palestrando, orientando alguém, quem é Walter? Walter é o B de Luciana e o pai de Bela Ju e um apaixonado por conhecimento. Então você vai me ver ou com o celular na mão, vendo um artigo científico ou com um livro, estudando. E se não tiver com a esposa e com a filha, tô fazendo alguma especialização. Boa, meu irmão. Buscando sempre. Buscando sempre. A gente, nesse universo que a gente acabou caindo, né? Não vou falar de pela casa, mas buscando. Todas as pessoas que são de alta frequência, de alto resultado, é autodidata, né? Pro estudo, pra buscar. São inquietos, né? Inquietos, né? E vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho 46 anos. Até o ano de 2015, quando eu fiz um curso chamado Reaprendizagem Criativa do Murilo Gun,
talvez se eu lesse no ano, no máximo, um livro. E aí no final de 2015, eu tava até passando por Aracaju, tava indo para Maceió. E no nosso grupo tinha um colega, Paulo, mora até no Canadá hoje. E ele postou no Facebook, né? A gente entrega a idade quando a gente fala do Facebook. Ele postou uma pilha de livros e ele estava pedindo desculpa, porque ele tinha programado que ele leria 12 livros no ano. Mas chegou em dezembro e ele tinha lido 5 anos. Mas ao mesmo tempo ele estava muito feliz, porque ele nunca lia um livro por ano e ele tinha lido 5 livros. Eu saí do hotel em Maceió, lembro como se fosse hoje, fui no shopping e comprei 4 livros. E na viagem eu li os 4 livros. De janeiro de 2016 pra cá, eu acho que eu não fiquei um mês sem ler pelo menos 2 livros. Show. Hoje eu baixei um pouco a frequência, eu já li bem mais, sabe? Mas o Murilo Gun também, eu fui numa palestra dele lá em Uberlândia, foi pela empresa, ele falou assim que a gente tem que absorver, mas também a gente tem que repelir o conhecimento, né? Senão cria uma obesidade mental, né? Nisso e tal. O Murilo Gun é monstro demais. Ô Walter, 3 frases pra ele definir, assim, pra gente... 3 frases pra me definir. Comunicativo, demais, né? Até o meu perfil comportamental. Sou acelerado. É frase ou palavra? Frase é? Complementa com uma frase. Pra gente poder a galera conhecer melhor. Pra já... Missão dada é missão cumprida. Caveira. Missão dada é missão cumprida. E aquilo que ninguém fez só é impossível até você fazer. Show. Eu falei aqui no início, Julião, da palestra que ele falou lá que ele era diretor, né? Eu fui diretor de um hospital. No hospital em Ilhéus. Sul da Bahia. O hospital foi sul da Bahia. Ele tava com um faturamento, assim, Isso. de 90 mil e ele Isso. deixou lá num 1 milhão. 1,50 milhões. Meu irmão, explica aí que eu também quero pegar desse... É uma coisa curiosa, porque quando eu fui convidado para ser diretor do hospital, eu tinha um serviço de tomografia lá nesse hospital e estava arrendado para o hospital. E quando um dos sócios estava saindo, vendendo a parte dele, e ele me chamou e ele falou assim, não, porque o hospital tá faltando 90 mil. Eu falei assim, gente, não paga a conta de água. Não é pela quantidade de funcionários que tem, mas era um hospital em que num determinado momento da história foi uma dor muito grande para mim. Eu falei, cara, vou encarar isso daí. E aí nisso vem os sócios que compraram a parte dele no hospital, a gente faz uma reunião e eles concordam que eu vá ser diretor. E aí qual é o segredo? As pessoas sempre me perguntam. Primeiro que eu fiquei 15 dias sentado na recepção do hospital, observando, só vendo. 15 dias. Uma grande parte dos funcionários sabia quem eu era, porque eu era dono do serviço de tomografia. Mas fiquei ali 15 dias sentado. E ali eu tomei a decisão de aceitar a proposta. E aí, Walter, o que foi que você fez? Nessa época eu já tinha formação em coach e eu comecei a treinar os setores. Eu criei um treinamento que até hoje é o meu carro-chefe. Como prosperar, né, em qualquer carreira ou negócio. E eu decidi treinar eles. Criei os slides bem antigos, assim, sabe? Que eu não sei como é que as pessoas achavam aquilo maravilhoso. E aí eu comecei a treinar os setores. E o primeiro passo foi esse, foi trabalhar a retaguarda do hospital, recepção, pessoal da enfermagem, todos os líderes. Eu treinei todos os líderes com inteligência emocional, porque a base desse treinamento é a inteligência emocional. E aí depois eu assumo o papel de gestor, né, do diretor executivo, e eu fui sentar, médico por médico, para a gente construir negócio. Então, chamar o médico para ser parceiro. E tem um caso muito icônico, que teve um médico que ele fechou a clínica dele e ficou só trabalhando no hospital. Então, essa dinâmica que você faz com o profissional de saúde, ela tem que ser pautada na verdade. Porque é um público muito sofrido. É um público que trabalha demais e com uma responsabilidade muito grande. Então, o que eu fiz foi, doutor, ou algum parceiro, qual fosse, cara, o que é que você precisa para você produzir mais aqui no hospital? E aí ele me falava, e eu anotava.
Desde trocar uma cadeira, consertar um mouse, trocar um computador, a iluminação da sala, a goteira da sala. Então essas pequenas coisas eu ficava ajustando. Você começou a servir as pessoas. E ajustando, porque tudo aquilo que incomodava ele e fazia com que ele não produzisse, eu ia corrigindo. E aí, depois eu cobrava. Falei, doutor, e aí, tá legal? Tá bacana? E aí agora, o que é que o senhor precisa? E aí fomos investir em centro cirúrgico, fomos investir em comprar um ultrassom novo, começamos a trabalhar também o boca a boca, a criar um convênio, que a gente tinha um convênio próprio, e quando a gente menos espera, a gente chama atenção, e aí o município nos convida para ser gestores do setor de pediatria do município, e aí a gente fecha um contrato ali de 380 mil. Aí a partir daquilo ali, a visibilidade do hospital ficou muito grande. Então observem, a gente tinha 3 mil atendimentos por mês. E quando você atende pediatria, você não atende só uma criança, porque a criança ela não vai sozinha. Ela vai às vezes com a tia, com a avó. Então é uma complexidade muito grande. Só que a partir do momento que a gente assume a pediatria do município e começa a entregar com excelência, você vira a novidade da cidade. Então, no primeiro mês, o pessoal da pediatria do SUS ficou num local não muito confortável, era o que tínhamos, e eu aprovei com a diretoria uma reforma na frente do hospital, no anexo que nós tínhamos, para ser a ala da pediatria. Papel de parede, ar-condicionado, copinho, banco novo. Conforto. E aí quando o usuário do SUS, que é assim que a gente chama, quando o usuário do SUS chegava, ele perguntava à recepcionista, onde é o SUS? E a recepcionista é aqui. Não acredito. E era um setor no município que chegava às vezes a ter uma semana inteira sem pediatra. E lá eu não deixei faltar nem um dia. Esse era um compromisso que eu assumi com o prefeito. E tem um fato marcante. Teve uma denúncia. Um dia uma pessoa ligou para a polícia que ela estava desde 7 horas da manhã. E isso era 11 horas, 11h30, e ela não tinha sido atendida ainda. E aí a polícia chegou, estava na minha sala, o pessoal chegou, a polícia lá, aconteceu alguma coisa, aí eu desci. Quando eu cheguei, desculpe o termo, pessoal, o pau tava comendo. Literalmente. E eu olhei para aquela cena, mas quando eu olhei pro policial, ele calmo, tranquilo. E eu falei, pois não, sou Walter, diretor. O que é que houve? Ele, não, deixa eu só entender aqui, porque já lhe explico. E aí acalmou a situação. E olha que interessante. Uma pessoa, parente de um vereador, né, depois ele me pediu desculpa, ligou para a polícia que ela tinha chegado às 7 horas da manhã e 11 horas não tinha sido atendido. E quando a polícia chegou, uma senhora que estava no hospital partiu para cima dela e começou a vias de fatos com ela, a agredir ela. Por quê? E depois fui conversar com essa senhora. Acalmou tudo, ela evadiu, ela foi embora. Quando eu olhei no prontuário, ela tinha meia hora que tinha chegado ao pronto-socorro. Nós trabalhávamos com o protocolo de Manchester, então as emergências eram... As pessoas chegavam, tinha uma triagem, vermelho emergência, amarelo, verde, azul, branco. Você pode esperar X horas. Então ela estava ali no azul, ela poderia esperar ali até 3 horas sem ter atendimento, sendo que em 15 minutos ela recebeu o primeiro atendimento. E aí fui conversar com essa senhora, que ela estava exaltada. Ela falou assim, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode não me conhecer, mas eu já lhe conheço. Porque quantas vezes nós fomos no hospital regional e chegávamos de manhã e saímos meia-noite e não éramos atendidos. Aqui, no Vila Memorial, nós temos a certeza. Eu venho do interior da Carobeira. É um distrito que tem que pegar ônibus de madrugada. E eu sei que eu posso chegar aqui 7 horas da manhã e meio-dia, quando o primeiro ônibus volta, eu já consigo voltar. E ela tinha acabado de chegar. Quando eu vi ela ligando, eu não acreditei. Quando a polícia chegou, eu não ia deixar vocês ficarem no apuro. Então foram essas coisas que nós fomos construindo com a sociedade, construindo com os colaboradores internos e os parceiros médicos, que foi chamando a atenção e trazendo uma visibilidade para o hospital que ele não tinha. Ora, matemática. Se eu faturava 90 mil, eu tinha ali 100 pessoas por mês, 200 pessoas. Agora, num horizonte de 3 mil pessoas, eu tenho capital financeiro para ter um plantonista todos os dias, e era fácil. Doutor, o senhor está aqui de manhã, de tarde, por que você não fica mais um pouquinho e atende no convênio e atende no particular?
aí entra as expertises Gestão, de gestão, e aí tudo acontece. Vem do grego estratégia. Não foi mágica, algumas pessoas Não, pensam que foi mágica. Foi mágica, mas não foi. Foi estratégico. Os 3 primeiros meses não saímos de 90 mil. Depois dos 3 primeiros meses, fechamos um convênio com o laboratório. Fomos para 120 mil. Chegando em 200 mil, chegava o nosso break-even, a gente empataria. E aí, no 6º mês, a gente fechou um contrato com o município de 380 mil. Aí, quando eu virava para os donos assim, ó, quero dinheiro para comprar um ultrassom. Quanto é 200 mil? Você é doido? Eu falei, ó. Pra ter um... Tô embasado. 5-0, virou 400 mil. E aí, quando eu me recordo que quando a gente chegou no 1 milhão, aí posso falar o nome dele? Ele nunca escondeu que era dono do hospital. O Paulo, que era o dono investidor, ele faz uma reunião no iate pra gente almoçar. E aí eu cheguei primeiro, ele tem uma indústria, né? Ele tem uma indústria lá no Polo. E a gente foi. Ele falou, rapaz, quer dizer que você só fez aquilo que você sempre falou que era pra gente fazer e deu certo. Eu falei, Você acha que esses 15 dias ali de observância foi o crucial para que desse certo a ascensão lá no hospital? Essa observância, vendo, esses 15 dias... vendo a real necessidade. Esses 15 dias me deu o start necessário para mim aceitar de verdade. E um segredo que eu gosto muito de falar isso para as lideranças. Eu não recebi os louros de cada vitória. Como eu treinava o time, eu sempre dizia para eles, ó, eu só vou conseguir fazer alguma coisa se vocês estiverem entregando 100%. Então, quando a gente recebeu o contrato 300 mil do município, foi uma virada muito dolorosa, porque imagine que da noite pro dia para um ônibus, um caminhão na porta com um monte de aparelho sucateado que a gente não usou para nada, cama hospitalar, enfim. E chegam 15 pacientes que estavam internados pra gente absorver. Eu tava chegando em São Paulo nesse dia, operação de guerra. Quando eu cheguei no hospital, operação de guerra, aí a gente tinha uma enfermeira e ela tava pegando cama para acomodar as pessoas. Tirando o caminhão. Então, quando eu vi aquilo, né, doutor Lissandro, ele tava lá, o parceiraço, um anjo da guarda na minha vida. Uhum. E aí eu falei bem assim, cara, pronto, em 2 dias a gente organizou a casa. No 3º dia, eu virei para o administrativo e falei assim, ó, faz um café da manhã e chama todo mundo aí que eu preciso conversar. E aí ela sem entender, e nesse café da manhã eu fui validar todos eles. Fui parabenizar por um, reconhecer, parabenizar um por um e dizer para eles que eu só tinha coragem de dar cara a tapa e me oferecer a minha história fora porque eu confiava neles. Então eu tirava aquele mérito do Walter, que só abriu uma porta, e o mérito eu transferia para eles. Para a equipe que você tinha. Porque era aquela equipe que na minha ausência fazia o que precisava ser feito sem eu estar lá. E todas as vezes eu fiz isso. Todas as vezes que tinham... teve uma época que tiveram 3 mortes seguidas, né? Uhum. E sabe que o hospital, isso é o cenário, é factível de acontecer. E teve um que foi um caso muito, muito forte na cidade, blog, todo mundo discutindo sobre a morte, e sempre era eu que ia para os portais falar, para as entrevistas falar. Uhum. Mas eu sempre ouvia a equipe antes. Então se a equipe falava assim, ó, foi erro nosso, a gente assume. Não foi erro nosso, então eu tava ali para defender eles. Eu era aquele escudo que eles precisavam. E esse caso não foi um problema de atendimento do hospital, porque foi um paciente até de família tradicional, em que contrataram UTI aérea, e a UTI chegava para pegar o paciente e não conseguia tirar o paciente, porque não tinha condições, o paciente ia morrer no meio do caminho. E a família não entrou na justiça, não teve nada, mas bloco sabe como é, né? Sensacionalista, e aí começou a saltar isso. Só que aí o advogado de um dos blogs foi lá, desde que ele teve a sensatez, ele foi lá para conversar. E eu levei ele para minha sala e mostrei todo o prontuário para ele. E o médico pontuou tudo para ele. Ele fez bem assim, ó. Só tenho que agradecer a vocês pela essa morte humanizada, porque nenhum médico de fora viria assinar o que eles assinaram aí. Então foi essa construção de credibilidade que fez o hospital crescer. Então foram quase 8 meses
tendo que aportar dinheiro porque a operação não se pagava, mas era uma visibilidade que o hospital não tinha. Então precisou se pagar um preço primeiro para depois colher os frutos. Veja que bacana, né? Quando se fala que teve uma evolução, com o que o Walter fez, pode transparecer para as pessoas como algo fácil, né? Mas você vê, transpiração, aí teve a questão, todas as camadas de liderança, o Walter falando aí, a gente ia observando, né? A questão dele estar observando, dele compreender as pessoas. A reciprocidade de confiança delegar, da equipe então, com ele. Trazer o time ali. Eu tava com uma pergunta aqui, Walter, que era assim, como gerir em tempos difíceis a equipe? Porque é uma coisa que a gente passa, assim, eu falo assim, o líder, que eu sinto, né, assim, tem duas nuances que é aqui. Quando o ambiente não está favorável e a gente tem que manter aquilo, e também quando o líder também não está favorável, porque o cara tá na lida, o cara é um ser humano como outro qualquer, você tá com um problema, tá aí, você chega lá e tal. Eu ia lhe fazer essa pergunta, mas você já respondeu nessa linha. Nessa resposta aí do time. Então, assim, é construção, é tempo, é desgaste, é reconhecimento, é estratégia, é plantar. É plantar. Mas, ô Walter, nesse tempo, como foi essa sua mudança pra... Porque o Walter hoje, pessoal, ele é treinador na Febracis e dos Bulls. Eu escutei, eu não vou lembrar, velho, que acho que é Maria Helena Galvão. Maria Lucilena Galvão. Lucilena Galvão. Isso. Ela tava falando que você sabe que o orador, ele é bom quando você não fala dele, você fala do tema. Quando você sai falando bem assim, caramba, aquele palestrante sobre ali isso, sobre aquilo, bonzão, sobre tal, você viu, ele foi lá, caminhou, mas o tema não ficou na sua cabeça. Então, eu fiquei reflexivo com isso e lembrei de você, pô, porque foi muito perto. A última palestra que eu fui, que a gente foi, foi a sua. E eu saí de lá refletindo o assunto, não refletindo... Então, assim, eu falei, a performance o cara é bom mesmo, velho. Gratidão. Tá explicado. Mas, assim, essa transição, quando você saiu do hospital, você já era... Eu empreendo desde sempre, né? Tava até fazendo essa linha do tempo numa atividade de coach que eu tava fazendo. Com 8 anos de idade, pra você ter uma ideia, eu montei uma barraquinha de gibi usado pra alugar. Eu tenho 46 anos, imagina o tempo. Porque a gente tinha um time de futebol e alguns amiguinhos, os pais não tinham dinheiro pra comprar uniforme. Então eu criei isso, porque eu operei de adenoide, então tinha muito gibizinho em casa, pra gente fazer dinheiro. Então essa veia empreendedora eu creio que eu tenho aí desde os 8 anos. Com 13 anos eu me torno presidente do Grêmio da escola, e era muito bom no futebol, aí o estudo foi pra... Segundo plano. Fecha todo dia, joga ali, e aí eu perdi, ia perdendo de ano, e meu pai disse que não iria pagar as provas, e aí eu fui trabalhar com o irmão meu, uma forma de compensar, meu irmão pagar, enfim. E aí eu começo a ter uma responsabilidade, então, de gerir uma loja com 13 anos de idade. E aí quando eu me entendo por gente ali, eu queria ter minha vida, eu peço para meu irmão montar outra loja. Eu queria ser gerente dele. Ele não quis estar até hoje com uma loja só. E aí eu vou para a cidade que eu morava, Ilhéus, e monto a minha empresa ali. E aí... eu sempre tive essa facilidade em falar, né? Até meu perfil comportamental que é influente. E aí, se você me perguntar como é que foi essa virada para ser treinador Febracis, eu posso dizer o seguinte: quando eu começo a compreender que aquilo que eu falava, algumas pessoas cobravam por aquilo, eu falava, cara, então assim, tem alguma coisa errada, porque a pessoa vai lá para São Paulo, faz um curso, depois volta, aí me pergunta como é que faz. Tem uma coisa errada. Deixa eu ir em São Paulo ver o que esses caras estão aprendendo lá, que não estão aprendendo. E aí eu começo então a testar, igual a vocês. Deixa eu ver se eu sou bom mesmo. E eu penso que o hospital aí foi um divisor de águas nessa jornada, porque ele valida. Poxa, o cara entende de pessoas, ele entende de gestão, ele entende de liderança. Então ser treinador foi unir o conhecimento com a oratória, com a prática. E aí em 2000 eu converso com a Dulce, a nossa diretora, lá em 2018, final de 2018, na minha formação, que um dia estaremos juntos. E aí em 2022 para 2023, novembro ou dezembro de 2022 para 2023, ela me chama para ser treinador Febracis. Até então eu tinha uma jornada de coach,
fora da Febracis. E aí tinha um impedimento em que eu não poderia ser. Eu teria que resolver esse impedimento. Uhum. Aí passou, em 2 anos eu resolvo isso e eu venho ser seu diretor, seu treinador. E aí fala assim, senhor, se o Tia Dulce tá me chamando, eu tenho que ser bom na minha cidade. Até então tinha uma jornada muito fora, palestrando em São Paulo, Alphaville, algumas multinacionais fazendo treinamento. Foi na minha cidade, que é onde você vai validar, né? Quem te conhece sabe se você é bom. Uhum. E aí eu começo então a fazer treinamentos nas empresas da cidade. As maiores construtoras, as maiores redes de supermercado, as maiores redes de farmácia. Eu falei, cara, não é que eu sou bom? Então o santo de casa fez milagre nesse caso. Eu tinha que validar, sabe? Eu fiquei assim. Laboratório, né? Eu fiquei assim, cara, mas quem me conhece é aqui. E aí eu ficava assim, não, você é porreta na internet que ninguém lhe conhece. Acho que Deus ficava falando comigo assim, eu quero ver você ser bom com quem ele conhece. Uhum. Né? E aí eu fui pra prova aí 2023 todos, só na minha cidade, ali Ilhéus Itabuna. Aí 2024, até maio de 2024 também nessa jornada. Aí ela de novo no CIS me chama e fala assim, não, eu venho. Foi como se fosse uma autopreparação. De Foi, verdade. na verdade Foi, foi, né? Foi. Como se fosse, não. Foi uma Foi uma autopreparação, né? E vim para a Febracis e ser diretor da área business para construir produtos business na visão do Paulo também foi um desafio, porque eu tive que sair da minha zona de conforto, que é palestrar, que é ministrar, para ficar ali nos bastidores organizando e agora volto, né? A fazer o que eu gosto, que eu acho que isso é que motiva, né? Isso, a gente fala muito sobre isso, a zona de potência, né? A gente tá até a gente fez um e-book, né, que fala muito para você poder entregar com qualidade, a gente tem que identificar onde está a nossa zona de potência, né? E quando a gente identifica, irmão. É que nem provando que eu estava prestando atenção na palestra dele, né? Ele comentou na palestra que observar as potências das pessoas da sua equipe, né? Então, uma pessoa que é bem comunicativa, você pega ela e deixa ela lá atrás de um computador. Então, você observar essas potências e colocar no local específico. Né? Quando ele estava lá na palestra, quando ele falou de questão de zona de potência, a gente tá vendo, a gente tá falando disso também, né? Caramba, zona de potência. Tem um filósofo, um psicólogo, se não me engano, o nome dele é meio estranho, mas é o criador da matriz do flow. É você entrar no flow. Quando você entra no flow, no estado de fluxo, você trabalha ali 24 horas, seu corpo não cansa, sua mente não fadiga e flui naturalmente. E flui naturalmente. Que é o que os atletas em alta performance eles trabalham. Eles trabalham estarem no flow. Então, pegando um caso bem icônico para você entender, a gente tem um caso que a gente pode mapear e fazer um estudo de caso, que é o Ronaldinho Gaúcho. Já não fazia mais sentido o futebol, ou seja, não tinha mais um limite para ele. Uhum. E ele não precisava provar nada para ninguém, ele perdeu esse estado de flow, ele sai. Enquanto que qualquer outro atleta medíocre estaria até hoje tentando provar alguma coisa ou ser alguma coisa. Cristiano Ronaldo, que eu achei que ele ia jogar até os 50. Ali, em alta performance. Ali é porque ele é fominha mesmo. Você sabe, e você sabe que ele não se considera um grande jogador, e ele é a prova, né, do que Gardner fala das inteligências múltiplas de Gardner, em que nós podemos treinar e ser o que quisermos, desde que tenhamos as 1000 horas, né, de validação, que está lá no livro, acho que Davi Golias tem falando sobre em Outliers, fora de série, ele fala ali sobre as 1000 horas para você atingir a perícia. E o Cristiano Ronaldo é a prova disso. Ele não era um jogador extraordinário. Né? E tem um outro pensador que ele disse que a pessoa esforçada, a pessoa dedicada, ela vence o talento no café da manhã. E, Walter, assim, falando do Cristiano, tem algo que o pessoal está comentando bastante. Referente ao talento do Messi e sobre ele, né? O Messi, por todo o talento que ele tem, né? Ele chegou em um auge no futebol absurdo. Sim. Só que o Cristiano, ele transbordou. Ele só não chegou no auge do futebol. Ele chegou no auge do atletismo, né? De ser um atleta completo. Não atletismo, né? De ser um atleta... no sentido de... número, vamos dizer, ranqueado aí em todos os esportes. Então no dicionário a palavra dedicação, acho que tem a foto de Cristiano Ronaldo. Ele é obstinado. Eu costumo sempre analisar que ele é o Ayrton Senna do tempos modernos, né, do futebol.
Porque o Ayrton Senna, ele se cobrava ao extremo, né? Sim. Então, se você vê um Cristiano Ronaldo com a forma física que ele tem, cara, tranquilamente ele joga até os 50 anos. Tranquilo. Eu não sei quantos anos ele tem. E se ele vinha jogar no futebol brasileiro? E se ele vinha jogar no futebol brasileiro? Aí, pronto. Não, aí. que seja no Corinthians. Não precisa de dinheiro mesmo? Não nada. Ô, Walter, deixa eu fazer essa parte. Hoje você na Febracis, você é mais na questão financeira, você é a sua zona de potência, ou você navega ali entre falar sobre liderança e gestão financeira? Então, quando a gente vem para a Febracis, tem algumas áreas que nos puxam, né? Uhum. Então, nós, para se tornarmos treinadores, é uma jornada muito longa. Não é qualquer pessoa que se torna treinador Febracis, porque existe uma maratona em que você precisa cumprir. Você tem que ter no mínimo 10 processos concluídos, ou seja, para mim já foi mais fácil, porque eu já tinha 1000 horas de atendimento um a um. Você tem que ler muitos livros, você precisa fazer um TCC, você precisa fazer um artigo científico, e, enfim, várias etapas, depois gravar, depois passar por uma banca para ser aprovado. E uma das coisas que é natural da minha pessoa, ou seja, assim, é uma aptidão minha que eu tenho, além das formações que eu tenho, é a finanças e esse mundo business. Então a gente tem uma base na Febracis de inteligência emocional, né? Para ser treinador precisa ser master coach, então é o mais profundo das ferramentas. E aí quando eu me torno treinador, automaticamente eu já fui puxado ali para o IF, para inteligência financeira. E antes de ser treinador, eu fui o que construiu o mundo business, né, dentro da nossa unidade Febracis Bahia. Então, as mentorias, os programas business. Então, eu fico ali entre empresas e finanças, mas, volto a dizer, o segredo para tudo isso é entender de pessoas. Uma dica rápida para quem tá apertado financeiramente. Cara, a pessoa que tá apertada financeiramente, sendo bem sincero, ou você quer bonzinho? Não, sincero. Polêmica. Som de polêmica aí. Bota som de polêmica aí. Som de polêmica. Aí. Ó, se tá com problema financeiro, toma vergonha na cara. Que assim, cara, eu posso falar porque eu já fui uma pessoa que lá no passado, quando eu montei minha empresa, eu literalmente morei no chão da loja. Né? Eu morei 1 ano e meio no chão da loja porque o dinheiro que eu tinha era para comprar produto. Era 2 prateleiras, um balcão, nem computador não tinha, e um caderno ali meio usado. Então, eu posso dizer que falta de dinheiro é vergonha na cara. Por que, Walter, você fala isso? Porque todo mundo, se seguir uma jornada tranquila, você vai ter no mínimo o básico. Só que as pessoas, por crenças, e aí já sendo mais ameno, por crenças, por não conhecer verdadeiramente desse mundo financeiro, a pessoa entra em dívidas. Mas se você voltar atrás de todos os casos de endividamento ou de problemas financeiros, você vai ver que tem uma falha comportamental. E essa falha comportamental, quando ela se repete, aí tá na hora de tomar uma vergonha na cara. Porque trazendo para aqui eu não vou trazer os números exatos, mas o nosso nível de inadimplência, né, no nosso país é muito acima do normal. Uhum. Então, assim, então você que tá aí, primeira dica, fecha o bolso. Vergonha na cara. Não, deixa eu até explicar isso. Por que ter vergonha na cara? Porque assim, ó, a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, tem uma pesquisa que diz que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Pronto, é isso. Pronto, aí quando você vai olhar endividado, por que volta uma vergonha na cara? Porque quando você vai ver, o ato de consumo em que leva a esse endividamento é um ato de consumo desfuncional. É literalmente uma besteira. Uhum. Lógico que tem os seus casos, que foi um infortúnio, alguma situação que levou aquilo ali. Perdeu o emprego, teve um acidente, mas desses 78%, 25% é cartão de crédito. E o cartão de crédito é o crédito bancário mais barato que existe no mundo. Se você pagou em dia, não tem juros. Ele te empresta dinheiro por 30 dias, até 40 dias. Se você pagou em dia, você não recebe, você não paga juros. Não paga. Só que as pessoas, elas se empoderam do cartão de crédito e acham que aquele dinheiro é delas. E aí faz compras, é aquela frase do Dr. Paulo Vieira, né? Ela compra o que não precisa
com o dinheiro que ela não tem para mostrar quem ela não gosta, quem ela não é. A ostentação. Isso é a derivação do orgulho, né? Você não tem necessidade de mostrar pro outro quem você não é. Ou ego. Pode ser. O ego, né? Que é o orgulho. O ego é a manifestação do orgulho. E aí você acaba tendo problemas financeiros. E o pior é que essas pessoas, elas saem de um buraco e voltam. Caem em outro, saem de um buraco e caem em outro. Né? Então é falta de conhecimento e vergonha na cara. Então, porque errar, beleza. Mas você continuar a vida toda errando nisso, aí o uso do cartão de crédito erroneamente, ele é um grande vilão. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve, erroneamente, né? Porque, lógico, que se a gente utilizar o cartão de crédito direitinho, A seu favor, com todo o controle, né? Posso fazer polêmica? Por favor. John, polêmica do Música de polêmica, John. Quer ver? Quem tá assistindo o podcast, deixa eu falar com você. Quem aí tá assistindo e tem cartão de crédito tipo de loja, assim, Renner, Marisa, Riachuelo, você tem cartão nessas lojas? Porque tem gente que tem um orgulho de ter o cartão nessa loja. Ah, porque dá desconto, porque não sei o quê. Não dá benefício nenhum pra você, só te aprisiona ali. E quando você sabe utilizar o cartão de crédito ele se torna uma máquina de você fazer dinheiro. Então, exemplo, tem pessoas que têm um gasto grande no cartão de crédito, mas não usufruem dos benefícios do cartão. Walter, benefício, sala VIP, seguro viagem, milhas que você pode trocar por passagem, ou você pode vender, ou trocar por um produto. Então existe um mundo por trás dos cartões de crédito e as pessoas não sabem. E são essas pessoas que não sabem dos benefícios do cartão de crédito que mantém toda essa estrutura. Porque não sei se você sabe, tem cartão de crédito, até que diminuíram agora essas vantagens. Por exemplo, o seguro viagem. Quando você vai fazer uma viagem internacional, você é obrigado a ter um seguro viagem, senão você não entra no outro país. Pode ser que ninguém lhe peça, mas se a alfândega te parar, você vai ter que apresentar. O ano passado eu fui para o Intercoach, o nosso congresso internacional de coaching em Orlando. Eu tive que contratar um seguro viagem. Fui eu, minha esposa e minha filha. O mais barato que eu tinha cotado na época estava na faixa de R$ 1.200 por pessoa. Eu intencionalmente comprei as minhas passagens com um cartão de crédito específico e 30 dias antes da viagem eu acionei o seguro viagem e não paguei nada e estava assistido com o seguro viagem. Então eu economizei aí R$ 3.600, o valor de uma passagem. As pessoas que não sabem do mundo dos cartões de crédito estão adquirindo cartão de crédito que não dá benefício nenhum, pagando anuidade e bancando essa estrutura, entre aspas, de pessoas que entendem e conhecem dos benefícios. Tem até uma bandeira de cartão de crédito que, se você fazer parte de algum dos programas dele lá, você perdeu sua chave, tem o chaveiro. Que aí você pode acionar e o chaveiro vai chegar ou do seu carro ou da sua casa. Você vai viajar, vai alugar um carro. Grande maioria dos cartões de crédito tem o seguro do aluguel do carro. Você não precisa contratar o seguro desde que você pague o aluguel naquele cartão, e ao fazer o aluguel, você solicitar o seguro na bandeira do cartão. Por falta de conhecimento, tem os seus benefícios, né? Tá lá, né? Então, ô Walter, a gente tem aqui um quadro chamado Perguntas da Galera. Hoje eu coloquei, peço até desculpa aí, pessoal, em cima já do horário. No finalzinho eu explico o porquê, porque hoje foi corrido. Mas chegaram 6 perguntas. Ixi, Maria. Foi bom. Então a gente já tá no Perguntas da Galera. John, você pode abrir aí a câmera pra... Café, Júlio. Vamos servir um cafezinho e tal. A primeira vai ser aquela que chegou, Natan Teles. Abraço, Natan. Aqui, cara. Valeu, Natan. Liderar e empatia são sinônimos? Eu acredito, viu, Natan? Um líder sem empatia não é um líder, é um chefe. Depois eu podia até narrar as etapas da liderança. E tem até... Pô, fica à vontade. Vamos lá. Até para o Natan entender. Como era que funcionava antigamente? Você nascia, você estudava, escolhia uma profissão e você se aposentava naquela profissão. Então eram umas empresas muito engessadas, com toda uma estrutura, um organograma, onde tinha quem obedecia e tinha quem mandava. Setores independentes, e assim seguíamos o fluxo. Era a época do chefe.
Um mandava e o outro obedecia. E você não poderia. E aí nós começamos a entrar na globalização, onde começa a se exigir uma mudança de perfil do líder. Que Rancharan, lá no Pipeline de Liderança, ele fala das escalas de liderança, né? O líder de si, o líder de outros, o líder de líderes e o líder de negócio. E aí, nessa mudança comportamental em que o mundo começa a passar, as empresas elas começam a deixar de ser centralizadas, as gestões, e começa a ser tudo interligado. Então agora o marketing, né, falando da evolução do marketing, deixa de ser um setor e ele passa a ser tudo, onde ele precisa estar integrado com o financeiro, integrado com o comercial, com pós-venda. Então os processos começam agora a todo mundo ter ciência. E aí sai o papel do chefe, daquele que manda e daquele que obedece, e começa a ter o papel do líder. Você precisa agora liderar pessoas. Você precisa agora colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, Nathan, não tem como, nessa nova mudança, nessa nova configuração, um líder não tem empatia. Porque não cabe mais você chegar para uma pessoa e falar para ela: amigo, você é um idiota, você é um burro, você não sabe fazer isso. Que a pessoa vai dizer assim: tudo bem, e você sabe me ensinar? Então, o chefe ele tem que ter empatia, e Benebral ele retrata o que é empatia. Algumas pessoas acham que empatia é se colocar no lugar do outro. Não. Empatia é estar com o outro. Então vem cá, Júnior, senta aqui. Me conta aí, por que você não conseguiu dar conta de fazer isso? O que eu posso fazer para te ajudar a melhorar? E aí é estar com o outro, não é se colocar no lugar do outro. Não, Vinícius, sabe o que é? Porque o Júnior, coitado. Coitado não. Exato. Ele não vai crescer, ele não vai evoluir. Se você é líder, você tem que formar os novos líderes. Então é estar. Júnior, vem cá, foi o quê? Cara, ó, toda vez que isso acontecer com você, sinaliza pra mim. Não pega pra fazer, porque você não vai dar conta. Esse é o novo papel do líder. O Walter, seria essa empatia, vamos dar uma roupagem pra ela hoje, né? Em cima do que você relatou pra gente. É compreender e direcionar. Compreender a situação dela e direcionar, podia ser dessa forma. É porque, observa, hoje o humano, ele sofre muitas questões comportamentais, né? Um mundo globalizado onde tudo chega de uma vez. Então o líder que ele não tem empatia, que é estar com o outro e direcionar, porque, presta atenção, criou-se essa cultura de que um manda e o outro obedece. Ela está se acabando porque não cabe mais. Aí o líder que simplesmente ele fica sentado e ele não está com seus liderados, ele não vai conseguir ter alta performance no setor dele e nem levar ninguém a alta performance. Porque quando você está, né, é questão do cheiro das ovelhas, né? Quando o líder está em campo, ou ele se propõe a entender do que ele está cobrando do outro, ele vai ter empatia para dizer: cara, ó, eu te conheço, tá cansado, vai para casa. Ele sabe naquele em que ele pode carregar mais tinta, que ele pode apertar mais. Então, a questão da liderança é isso. É ele poder esticar a corda no momento certo, na hora certa, porque ele sabe que a pessoa vai estar entregando. E o bom é quando o líder faz isso e a pessoa do outro lado não entende por que ele está fazendo aquilo. Porque é nessa hora que a pessoa fala assim: tá vendo que eu não vou dar conta? Pô? E aí quando ela vê se dando conta, ela fica surpresa. Pô, cara, o que você fez? E aí ela vai sair falando de você. Pô, meu líder, ele viu algo em mim que nem eu sabia que tinha. Justamente. Tem uma pesquisa do Google que eles fizeram que a equipe de alta performance, por trás disso tem o elo, o vínculo, a confiança. Você não tá bem hoje, aí eu chego como Walter, Edu, você não tá bem, segura onde eu vou lá tal. E amanhã Edu, isso cria uma equipe de alta performance. E agora pense se você tá aqui: caramba, hoje eu não tô bem, bati o carro, tô malzão, aí eu não posso nem... Não tem essa a confiança. Não tem fico essa ali credibilidade, engessado, né, porque com a se eu equipe. falar, vão dizer, então, né? É verdade. Então a equipe de alta performance é isso. Então, não é uma dicotomia, é junto. Tem que Empatia tá junto. e, Nathan, tá respondido, né? Obrigado, Natan. Foi top. Obrigado aí, viu? E a empatia é uma habilidade do líder. Pergunta da galera. Marcos, Walter, como um líder consegue motivar a equipe quando ele mesmo não está no melhor momento? Eu fiz essa pergunta, você estava aqui quando... Tava, não foi? Tava. Então, vamos lá, Walter. Como um líder consegue motivar a equipe quando ele mesmo não está no melhor momento?
Boa pergunta. Marcos, né? Marcos, é interessante o líder ele entender que nem sempre ele vai estar 100%. E da mesma forma que os liderados dele nem sempre vão estar 100%. E aí, Valdo, como é que eu vou motivar? Aí você já respondeu. Quando você criar a cultura de quando um tá mal, o outro levanta e vice-versa, é nessa hora em que você está fragilizado, em que se você construir um time de alta performance, nessa hora que você está fragilizado, pela sua fragilidade, o time faz o seguinte: deixa que a gente resolve. Então, se você quer ser um líder de alta performance, você precisa chegar nesse nível de que na sua ausência, o time dá conta por você. Então, se você não vem construindo isso, né, o que seria isso? Na dor daquele colaborador você tá junto, para você criar reciprocidade, porque na hora que você não tiver 100%, eles vão saber, eles vão observar e eles vão dar, o que a gente chama, né, até nos legendários, da milha extra por você. Então é uma construção. Passa pela credibilidade. Depois eu quero também, falar com você, né? sobre legendários. Passa pela credibilidade, né? Do liderado com o líder também, né? Esse vínculo, né? Isso. Vou usar um exemplo nosso, Junião. Você foi com sua esposa, com o Ildete, e eu fui com meu pai. No meu tempo foi Max Aquino, um abraço, meu irmão. Aquino. E no seu foi seu Afonso. Eu descobri que meu pai tava com câncer. Aí eu não consegui trabalhar. Aí eu falei pro meu líder na época, que foi a Laís, né? Mandei mensagem lá, eu não tenho condições de trabalhar, descobri hoje e tal, não sei o que. Beleza. Com 2 dias eu fui trabalhar. Aí, quando eu cheguei lá, eu na mina, aí Max passou o rádio. Aí lá, eu peço pra Vinícius subir mais cedo. Aí eu subi, né? Quando ele sentou lá. Isso me marcou profundamente. Ele sentou e falou bem assim: Vinícius, eu nunca passei por o que você tá passando. Mas o que você precisar, nem mande mensagem pra Laís, pra Henrique, pra quem for. Eu vou abonar seu dia. Pode ir com seu pai na quimioterapia, né? Meu irmão, eu saí. O que Max me pedisse, ele falasse assim: vamos ali bater em um cara, eu pegava o. Esconder um cadáver. Observa que isso é uma construção. A gratidão, a transparência. É uma construção. Então o líder ele tem que ter empatia e sensibilidade, porque é nessas horas que ele mostra que ele é líder. Perfeito. Vamos lá pra outra aqui. Deixa eu ver se tem alguma de finança. Só, enquanto você vê aí, só abrindo um parênteses aí com relação ao que você mencionou lá com o seu Afonso. Quando ele vier aqui, quando o seu Afonso tiver a oportunidade de vir aqui, a gente vai contar essa história pra ele aqui. Seu Afonso, tá guardado aí pro senhor. Tem futuro esse Afonso? Não, esse menino vai longe. Afonso, ele é o gerente, ele é doutor, ele eu acho que hoje no Brasil ele é o especialista em potássio. Como ele foi, desculpa, Vina, como ele foi apresentado, né? A maior autoridade de potássio no Brasil. Pelo ministro de Minas e Energia. Então, cara, 100%. Eu não sei se eu falo o nome da pessoa. Olha, porque parece que quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Como mudar isso? Vamos lá, isso é um viés cognitivo comportamental. O que eu posso lhe dizer é que você tem um vício emocional. Existe aí em você, não sei quem é, uma fratura emocional em que você precisa curar. Se você não curar, você vai continuar vivendo nesses altos e baixos, porque você tem uma necessidade de validar essa crença limitante que foi causada por essa fratura emocional. Então, todas as vezes que você ganha, você precisa jogar o dinheiro fora ou correr dele, ou que ele se afaste de você, porque você não foi programado para ter essa mentalidade abundante do dinheiro. Então, muito provavelmente, em vários momentos de sua vida, quando você teve, veio algo ruim ou algo negativo em que você perdeu. Então, quando o dinheiro vem antes de você sentir a dor, você já se sabota, você entra num ciclo de autossabotagem financeira, para não sentir a dor, mas no fundo você está validando aquela crença limitante. Já que você não mencionou o nome do nosso... Foi uma mulher. O nome da nossa... isso passa muito pela compulsividade? Não, vamos lá. E é até bom que a gente está em vias de ter a maior inteligência financeira da história da Bahia, né? Que vai ser em Salvador de 4 a 6 de setembro com a nossa diretora Dulce Mariano. Precisa entender, a compulsividade ela é um vício emocional, ela é um vício comportamental. Então a pessoa precisa entender onde é que está a raiz dessa fratura emocional que originou. Então muitas vezes não, a compulsividade é uma fuga, é uma compensação. Assim como tem pessoas que vão fugir da dor e vão compulsivamente comer, outras pessoas, para fugir da dor, compulsivamente vão comprar. E não sabem nem por quê.
é uma questão em que o seu cérebro precisa produzir dopamina. Uhum. Então, nesse momento da compra, há uma descarga dopaminética onde você fica feliz por aquele momento, você se sente bem. Depois, ela acaba e você precisa de novo. Então, se você não entende e não corrige essa fratura emocional, é um vício emocional. Só que entenda uma coisa, para existir o vício, precisa ter o viciado e o viciador. Então isso precisa existir. Então, com certeza, essas pessoas viciadas na compulsividade, seja ela qual for, alimentar ou de gasto, convivem com pessoas que estão alimentando o vício dela. Tá ali o cartão de crédito com limite extrapolando, tem um vendedor ali que tá... Por isso que eu digo que eu não conheço... Não, e a promoção, e tem aquele amigo que manda a promoção, que fala, e entenda que o fato de se endividar, por incrível que pareça, é o vício da pessoa. Porque ali ela vai validar tudo que ela ouviu, que ela não seria ninguém, que ela é imprestável, que ela é incompetente. Então ela acaba se acostumando, sendo programada para ser isso. E aí quando ela começa a ter sucesso, ela precisa se alimentar desse vício. Que ela recebeu sob forte impacto emocional ou repetidas vezes. Aí ela precisa validar isso. É o famoso vou me mimar, né? Mimimei, né? Que agora e quando vê que esse negócio de mimimei, eu falo assim, sai daí, Satanás. Tá emprestando sua boca. Edu, você... Não, cara, é só indo com o coração partido aí, né? Fraturado, boa, que o nosso amigo Walter falou, mas só esse tempo que eu fiquei aqui já... Foi, né? Muito transbordou, já vou sair transbordado, mas quando sair o episódio, com certeza, assisti umas 4 vezes, será que vale fixar, Walter, aí, tudo que você falou, né? Acho que dá, né? Vai sim, irmão. Beleza. Edu vai precisar se ausentar, pessoal, rapidão. Boa. Mas eu e o Júnior vamos conduzir aí até o final. Tá pesada. Júnior, no ao vivo, pode deixar nessa câmera, no ao vivo. Aqui é no ao vivo. O Júnior vem pra cá. Ou quer ficar aí, Júnior? Troca de turno. Não, fica aí por causa das câmeras. Pode ser? Irmão, boa viagem. Vai lá, irmão. Boa viagem. Deus abençoe. Valeu, mentalidade positiva. Sempre. Valeu, John. Agora foca aqui em mim que eu vou ler outra pergunta. Vamos lá. Na prática, o que diferencia um chefe de um líder de verdade? Eu acho. Não, eu não vou ler essa porque tem o quadro, Walter. Comenta essa imagem, aí tem uma imagem que dá pra sugerir, mas deixa eu ver aqui do André. Qual foi o maior erro de liderança que você já viu alguém cometer e que serve de um alerta para todos nós? Pronto. André, o maior erro que todo líder pode cometer se chama permissividade. Então, um líder permissivo, ele comete um erro gravíssimo. Walter, o que seria permissividade? Uma delegação, ou seja, quando você delega, você não cobra. Então, um líder permissivo, ele acaba se tornando um câncer para a organização. Então, se você olhar para ver na sua liderança, na sua gestão de liderança, você vai ver que todos os maiores problemas que você teve foi porque você foi permissivo. Foi porque você permitiu que a pessoa cometesse 1 erro, 2 erros, 3 erros. E isso faz com que você perca a mão, que você perca a equipe, porque você não puniu quando deveria. Então, a permissividade, para mim, é um dos maiores erros e falhas que um líder pode cometer. Passa pela questão do líder permissivo e o líder bonzinho. Exato, porque presta atenção, eu posso ser bonzinho, eu posso ser bom e não ser permissivo. Cara, eu te entendo, Vinícius, bonzinho. Tô sendo bom. Não vou deixar você fazer. Mas é o seguinte, irmão, eu tô te dando aqui um dia de folga, depois você vai trabalhar dobrado. Eu preciso que você entregue pra mim. Então, assim, um líder que ele é bonzinho e permissivo, aí é o pior. Lascou. É o pior. Né? E tem até um estilo de liderança que diz o seguinte, assim, ó, eu não vou te cobrar não. Sabe, Júnior? Não vou te cobrar nada, não quero nem saber o que você está fazendo. Me entregue resultado. Se você me entregou o resultado, pouco importa. Se você vai trabalhar de casa, se você vai trabalhar dobrado num dia, no outro não. Eu quero que você entregue resultado. Então são lideranças e lideranças. Mas bonzinho e permissivo, desastre. Eu vou agora uma pergunta minha, não vou nem pós-pandemia teve muito home office. Eu, Vinícius, eu sou muito operacional eu sou disso aqui, ó. Eu não me conecta ao home office. Eu acho que o cafezinho,
a gente tá ali junto, tirar uma dúvida, ir lá. Até nas compras, né? O presencial. O presencial, ali, também prefiro. Essa galera que veio agora, tem uma galera que gosta do home office. Rapaz, ninguém gosta não. Não? Nós somos seres sociáveis. Então, até as pessoas introspectivas, falando de perfil psicológico de Jung, as pessoas introspectivas, elas, em um determinado momento, elas precisam de outras pessoas para se carregar, para se abastecer. Então, é difícil você manter uma alta produtividade num ambiente que é a tua zona de conforto. Uhum. E a gente precisa entender que nós somos programados, desde a época das cavernas, a sairmos todos os dias para caçar. Então, nós precisamos movimentar o corpo. Então, se você olhar as pesquisas, menos de 3%, se não me engano, a última pesquisa que eu li, 2% das pessoas se adaptaram ao home office. Ou seja, a baixa produtividade foi muito grande. Naquele momento era o que tínhamos. Funcionou. Naquele momento, né? Só que aí depois todo mundo começa a pegar carro, aí trabalhar. Aí você fica assim, você em casa, cara, é tanto que o Google, que foi o primeiro a liberar o home office, hoje já tá na Europa, a grande maioria das indústrias todas assim, ou você volta para casa ou você tá fora. Ou tá fora, justamente, ou tá fora. Deixa eu ver aqui, falta um aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Qual seria o primeiro passo para quem quer organizar a vida financeira, mas vive apertado todo mês? Esse eu vou falar o nome, é Amanda. Amanda, fazer um convite. De 4 a 6 de setembro, Inteligência Financeira em Salvador, com Dulce Mariano, Walter Vieira e Dr. Gary. Vamos lá. Volto a falar. Problemas financeiros não se resolvem com dinheiro. Problemas financeiros se resolvem com inteligência emocional. E falando de dinheiro, inteligência financeira. Então, a pessoa precisa entender o que é que causou esse problema financeiro. Porque se ela fizer uma linha histórica, ela vai perceber que ela sempre cometeu essas falhas. Uhum. E se ela olhar para o ambiente em que ela vive, isso é uma repetição de padrão. Então, cognitivamente, você não vai conseguir mapear isso. Então, você precisa de um treinamento, você precisa de um mentor, alguém para trazer luz para você, cara, é isso. Porque senão você vai sair, vai passar um tempo confortável sem ter o problema financeiro e depois volta. E isso vai se tornar rotineiro na sua vida. Uhum. Rotineiro. Isso aí eu aprendi lá no Método CIS, né? Brasília, Pra tudo, né? Então a gente vai falando mais um pouquinho no final. Vamos lá pro quadro Comenta essa imagem. John, vamos lá. Vai sair Volta. Sai aqui. Esse quadro, a gente traz imagens que a gente pede pra comentar, que tem muito a ver sobre o entrevistado, né? Adoro essa daí. Essa daqui, né? Aqui eu vou narrar aqui. Aí, John, show. Pronto. Aqui em cima tá o cara aqui num púlpito, né? A galera aqui embaixo, ele pergunta: quem quer mudança? Todo mundo? Todo mundo, né? Aqui embaixo, ele pergunta: quem quer mudar? Todo mundo? E é aquela velha frase assim, ó. As pessoas, elas querem um emprego e não trabalham. Não trabalho. Justamente. É essa frase aí porque tem um Sufi Bayafit. E a Bayafit é uma história real que ele diz o seguinte: ele no auge da sua juventude, ele pede a Deus que dê força a ele para mudar o mundo. E chegando na meia-idade, ele percebe que ele não conseguia mudar o mundo. Ele fala: Senhor, me dê forças para mudar os meus. E quando chega na velhice dele, ele percebe que ele não conseguiu mudar os seus. E ele fala: Senhor, me dê forças para que eu mude. Então, é isso que as pessoas querem. Elas querem que todo mundo mude, mas elas não querem ser nem o agente de transformação dessa mudança. Então, quando eu cheguei hoje em Aracaju, eu vi que tem uma obra muito grande, acho que ele perto do Mangue. A ponte. Parque São Juízo ali. E eu acredito que aquilo ali esteja fazendo um estardalhaço e atrapalhando muitas pessoas, a mobilidade, mas vai ser por um período. Sim. Então essas pessoas que não querem mudar, mas querem a mudança, elas não querem pagar o preço. Justamente. Mas querem colher os louros. Os louros. Os frutos. Eu passei por uma coisa parecida. Abriu uma vaga para um cargo de liderança, né? De um rapaz da minha equipe. E ele
por ter tanto tempo ali e tal, ele se achava ia ser ele o cara. Ele o cara escolhido. Aí não foi ele, foi um cara com 1 ano e meio. Aí ele ficou meio revoltado e tal. Eu fui no One, né? Sentei lá. Eu falei, vamos bater um papo. Bora. Ele sentou no lado da mesa, eu sentei no outro. Aí eu peguei meu celular de propósito. Botei no cronômetro, fiquei. Ele lá e eu aqui. 40 minutos. Com coisa de 5 minutos ele pegou o dele. Aí ele ficou lá, olhando... Ele não foi olhar Instagram, não é possível, né? Ele foi lá olhar o Instagram, eu escutava, né, os rios passando. E você esperando. E eu esperando. Quando deu 40 minutos, eu pausei o cronômetro e falei, e aí? Aí ele, não, tô esperando você puxar. Aí eu falei, será que você tá pronto pro cargo? Foi só um exemplo. Pronto, ele aí esperou. Cara, tem uma parábola massa pra ensinar vocês. Essa para treinamento de liderança é extraordinária. No mesmo caso, uma pessoa tinha... O Dr. Paulo conta muito isso numa jornada para falar sobre a estratégia do povo judeu. Tinha uma pessoa, tinha 20 anos de empresa, sabia tudo da empresa e o que ela queria ser reconhecida, enfim. E tem uma pessoa que tinha 6 meses na empresa, isso a gente fala de trabalho diligente. E essa pessoa começou a galgar e a chegar num patamar de qualificação, de promoção, em que incomodou essa pessoa que tinha 20 anos na empresa. E ela conversa com os colegas e fala assim, mas eu vou lá conversar com o Vinícius. E ela chega, Vinícius, amanhã cedo, Vinícius, executivo, chega cedo. Vinícius, é o seguinte, estou aqui há 20 anos na empresa e eu acho um absurdo. Algumas pessoas chegam na empresa em menos de 1 ano, já estão em altos cargos de liderança e tal. Rapaz, peraí rapidinho. Aí Vinícius interrompe e ele fala assim, cara, é porque eu vim mais cedo até hoje, inclusive, que a gente tá com um problema aí. Vê pra mim aí que me sinalizaram aí que tá acontecendo algum problema aqui com a gente. Vê se você descobre lá o que é. Ele sai, 5 minutos depois ele volta, ele senta. Doutor Vinícius, estamos com um problema aí, viu? O pessoal tá vendo aí, mas acho que é um BO dos grandes. Vinícius, poxa, cara, como é que eu vou resolver isso? Aí Vinícius pega o telefone. Júnior, vem cá, por favor. Júnior é a pessoa que tem 1 ano em que o Walter tá questionando ao Vinícius. E aí ele entra na sala, nervoso. Diga, seu Vinícius. Aí ele, não, rapaz, eu queria ver aí que a gente tá com o Walter falou aí pra gente que a gente tá com um problema aí. Então, eu queria até ver se o senhor podia me liberar, porque realmente nós estamos com um problema. Nós estamos sendo roubados, identificamos que algumas toras de madeira estão sendo roubadas na parte norte da nossa planta. A gente identificou que eles estão escoando essa madeira pelo rio. Nós já acionamos a polícia para avisar os madeireiros lá no leito do rio para não comprar essa madeira, que essa madeira são nossas. Estamos acionando o guarda florestal. Já peguei uma equipe, já mandei para lá para ver, medir o estrago do que foi. Em todas as áreas a gente está criando um plano de contingência para investigar e saber o que a gente vai precisar. E se o senhor puder me liberar, a gente vai ter uma reunião agora com a polícia para a gente poder ver de uma forma segura, a gente estar identificando e com essas pessoas. E inclusive, se o senhor puder me liberar agora, porque eu tô com um carro para a gente descer lá para Foz do Rio. Dossiê completo, dossiê tudo. E aí? Aí Vinícius, não, vai. E aí Vinícius vira pro colaborador que tem 20 anos de empresa, em 5 minutos saiu e disse que tinha um problema, realmente validou a suspeita que tinha. Ele fala, cara, perdão, porque estava me preocupando demais, eu quase não dormi a noite toda. Você estava me pedindo alguma coisa? Não, nada não. E aí? É fácil, pô, né? É muito fácil. A gente acha que é difícil, mas é muito fácil, pô. É fácil, pô. Hein, Junior? Verdade. Então, tem exemplos, segredo desse aí. Vamos lá pra outra imagem, John, por favor. Coloca aí isso. Aí, John. Essa foi a pergunta que gerenciar, liderar. E aí, Walter, comenta essa imagem. Se você olhar ali no gerenciar, tem uma cara de um chefe ali, né? Zangado. Né? Ele tá ali puxando alguém. Né? O time precisa que ele puxe. Quando você vê. E fumaçando, ele nervoso. Ou seja, ele acha que os liderados dele é um peso para ele. Enquanto você vê aqui o liderar o farol, você é luz, você direciona, você aponta o caminho. Né? Tinha aquela coisa, né, que antigamente você dizia que você só precisava ser bom que você era líder. Não. Hoje, se você não for na frente, não apontar o caminho, não direcionar, você é bom. Você é bom, mas e aí, me faz bom?
faz um time bom. Você não é. Né? Eu até tiraria aquele gerenciar ali e colocaria chefiar. Chefiar, Porque o líder é isso. O líder hoje em dia ele é um farol, ele é uma luz, ele é uma inspiração. Você observa que o líder ele tá lá no alto, né? O líder ele é respeitado, ele é admirado. Né? Na noite você procura o quê? Uma luz. Um farol. Um farol, é o líder. Tem um estudo de Harvard que fala que o conceito de liderança é quando o líder não estiver, tudo transcorrer como se ele estivesse ali. Ali você foi um líder, né? Se na sua ausência, o time faz o que precisa ser feito, você é um líder. Você tá liderando bem. Você é um líder. John, próxima imagem aí, meu parceirão. Aí. Essa eu fiz até um texto. Eu mandei pra você. Mandei, não foi? Eu fiz até um texto sobre essa imagem. Eu tava até conversando com o Edu aqui antes. Walter, porque assim, ó. Mal feito é melhor do que perfeito. Eu falei, não, Edu, essa imagem é atitude vence perfeição. Deixa eu até falar uma coisa pra você. Tem aqui uma frase que é uma grande polêmica, né? Mal feito, não é mal feito, feito é melhor do que perfeito. E algumas pessoas por muitos anos falaram assim, não, o feito não é melhor do que o perfeito. E eu digo, o feito é melhor do que o perfeito. Porque se você não faz, você não vai chegar na perfeição. Então a perfeição é o ato de você fazer, corrigir e melhorar. Botar um PDCA para rodar. Mas quando você olha para uma imagem como essa, o que é que você percebe? O que alguns especialistas chamam, né? A acabativa, ela é melhor do que a pressa. Então, se você parar para analisar, tem alguém ali que não teve planejamento, que não teve as ferramentas certas, que não teve o direcionamento certo, mas ele fez o que precisava ser feito. Uhum. Eu quero que você faça uma escada para me subir. Mas não estava com as ferramentas certas, não estava com a orientação certa. Então, ali vai durar pouco tempo. Rapidamente não vai estar servindo. Tá instável. Quando você vem cá com algo que tem um planejamento, que tem uma estrutura, que está sendo construído para ter uma perenidade, que está construído para que outros usufruam, cara, como diz Abraham Lincoln, né? Se você vai competir para cortar uma árvore, você tem 8 horas, passa 6 horas afiando machado. Nitidamente você vê uma pessoa que não tem planejamento, mas ela fez o que precisava ser feito. Enquanto a outra pessoa que pode parecer mais lenta, mas ela tá fazendo perfeito. O feito bem feito é melhor do que o imperfeito ali naquele caso. Isso, essa frase de Abraham Lincoln eu uso muito, né? Assim, afia o machado, pô. Se prepare, que você. Não, e se você olhar para essa foto aqui, quantas pessoas elas estão fazendo? Estão fazendo. Ali é a foto de quem tá fazendo. Uhum. Mas não tá fazendo. E o que é alta performance? É você fazer mais rápido e com menos esforço. Com menos esforço. Proatividade. Essa pessoa aqui, ela tá fazendo. Na força do braço, sem técnica, sem planejamento, sem estrutura nenhuma, talvez até sem a ferramenta correta. Enquanto que a de cá, não, ela tá fazendo. Bem feito. Eu acho assim que o que pode me preocupar numa ocasião é o cara tá há 20 anos fazendo desse jeito. Tem uma frase que eu já vi falar que é de Muhammad Ali, não sei, mas assim, eu vou trazer até que vou trazer lá apóstolo Paulo, mas ela fala assim: se você tá com 50 anos agindo como se tivesse com 20, você perdeu 30 anos. Aí Paulo fala, né, quando você é menino, você age como menino, quando você é adulto, você age como adulto. Então se você tá há 20 anos fazendo desse jeito, irmão, e o cara chegou a 1 ano, 6 meses ali, né? Vai e faz daquele jeito, ele que vai levar, né? Ele que vai. Ele não. E essa outra que eu vou trazer agora, a gente trouxe pro primeiro entrevistado, que foi Carlos, que eu viajo nessa imagem. Coloca aí, por favor, João, a próxima. Esse foi o... Essa. Rapaz. Carlos, eu vou ler pra vocês que estão em casa ver, ó. Aqui tem 2 colaboradores, 2 trabalhadores empurrando uma carroça com um pneu quadrado. Aí chega esse cara com a solução, com um pneuzinho redondo. Aí ele fala: podemos melhorar esse processo. Aí o que tá empurrando fala: não podemos falar agora. Aí o que tá puxando a carroça fala: estamos muito ocupados. Existe isso hoje? Muito existe. Comente aí, Walter. Aí me vem à mente a questão da inovação.
né? As empresas engessadas, elas não permitem o que a gente chama da inovação incremental, que são os pequenos processos que são aperfeiçoados e melhorados no dia a dia. Eles estavam tão no operacional, tão num padrão tático operacional tão rígido, que eles não ampliaram a mente deles para inovação, para criatividade e algo que poderia estar facilitando a vida deles. Então, não cabe mais no mundo corporativo, no mundo hoje da liderança, aquela frase: aqui sempre foi assim. Ave Maria. Se aqui sempre foi assim, não existe alta performance. Porque a alta performance, ela é você quebrar Barreiras. barreiras, é você quebrar, como é que fala? Paradigmas. Não, a pessoa fazia em 10 minutos, você vai fazer em 9. Recorde. Recorde, é você quebrar recorde, isso é alta performance. É você ser melhor o tempo todo. Otimizar aquilo, né? Isso se chama você tá produzindo uma inovação incremental, que não precisa ser uma inovação disruptiva, que tem que mudar tudo. Isso aconteceu com a Kodak. Com certeza, alguém com a Kodak falando assim, dá pra gente fazer melhor isso aqui. Mas a empresa era tão grande, com um conglomerado tão grande, tão engessado, que até sair de baixo, até chegar lá em cima, alguém fala assim, ó, faz, quando não é algo cultural, é isso aí. Cara, a gente tá com um problema. Foi sempre feito assim. Ninguém para. Não pra ver outra não podemos falar agora. Não tem tempo, pô. É. Tá dando tanto E trabalho. pra eles dois, ali. eles estão certos. Mas aí Vai dizer que tá errado. no final, eles vão entregar a mercadoria lá onde eles estão indo? Vão. É. Mas ao tempo, ao desgaste, ao cansaço. Aí entra uma empresazinha pequena, em que alguém sempre buscou melhorar. Aí quando você vê, é por isso que hoje em dia o jogo não é de quem é maior, é de quem é mais rápido. Uhum. Tá ganhando o jogo quem é mais rápido. Verdade. Então, se você pegar os cases de startup, as grandes empresas, elas criam as suas startups. Porque é uma forma que ela tem de não fugir da cultura dela, mas fazer um teste fora e dando certo, ela incorpora a cultura dela. Uhum. Isso aqui é falta de visão. Visão. Que top. John, você pode colocar o do Mentalidade Positiva aí agora. Outro quadro que já estamos encerrando. Já tá. Diga aí, velho. Já tem 1 hora. Então. Vamos lá, deixa eu encerrar. Encerrado. Conselho pra ontem, Walter. Um conselho para ontem: aquilo que você não tem é por aquilo que você não sabe, porque se você já soubesse, você já teria. Em vez de ficar reclamando do mundo, reclamando da vida, procure entender aquilo que falta você conhecer e investe o que você puder para adquirir esse conhecimento. Porque tem uma frase que eu gosto muito: quem aprende não depende. Rapaz, você Fechou, falando aqui Bruno. agora, a gente durante o papo, eu fiquei o tempo todo, sabe o que, não? Pensando assim, como o ambiente influencia, pô. Se a gente não tivesse ido num ambiente como o da Febracis, a gente tinha conhecido esse monstro. A gente tava aqui batendo esse papo. A gente, Walter, pode ter certeza que a gente vai lhe abusar muito, meu irmão, assim, pro bem. Vamos levar Com você certeza. a todos os lugares que a gente for pra falar de gestão, tudo onde a gente precisar, a gente vai bater um fio. Walter, E você fala socorro. da gente aí. você fala uma coisa importante que é ambiência, né? O ambiente, o ecossistema. E o ecossistema, ele sempre vence. Então, às vezes, a pessoa ela não evolui porque ela está naquele mesmo ambiente, naquele ambiente permissivo, naquele ambiente tóxico, naquele ambiente que alimenta o vício emocional dela. E, como eu falei na palestra, muito grato por vocês estarem lá, porque as pessoas que estão parando hoje para evoluir é apenas 3% da população mundial. Então, isso é muito pouco. Então, quanto mais pessoas a gente levar para esse conhecimento de alta performance, de inteligência emocional, de inteligência financeira, a gente está contribuindo com a melhoria da humanidade. E a falta do conhecimento, né? Como você falou, meu povo padece por falta de conhecimento. Sim. Então, esperar que a máquina te dê conhecimento vai ficar difícil. Então, se você está vendo esse podcast, fura a bolha e saiba que conhecimento nunca vai ser tirado de você. Quem aprende, não depende. Perfeito. Walter, onde a gente lhe encontra aí nas redes sociais? Segue lá, Walter Vieira Coach no Instagram. Ou segue lá, Febracis Bahia, Febracis Aracaju, que vocês vão me ver lá, sempre falando. Rapaz, eu quero conhecer Dulce, eu já vi muito falar dela, assim, eu vou ver se eu faço um treinamento com ela. O convite está feito, inteligência financeira, a maior inteligência financeira
até então na Bahia, de 4 a 6 de setembro. 4 a 6 de setembro, né? Caramba, acho que... Vamos ver. Vamos ver aí. Vamos fazer uma caravana de Sergipe para o IF. Boa. Então a gente finaliza aqui, mas o 9º episódio do Mentalidade Positiva. Isso aí. Junião, quer deixar algum pensamento, alguma frase? Não, só agradecer ao Walter por essa aula que você deu pra gente aí. Eu tenho certeza que quem tá assistindo tá sendo muito agregador para quem tá assistindo lá. Então, obrigado por essa Tamo junto. disponibilidade aí com a gente. Vamos lá, John. Fica aí o recado. Quer mudar sua vida? Faça o que precisa ser feito, não o que dá vontade, pessoal. Vamos embora, mentalidade positiva. Sempre. John, pode rodar a vinheta aí, meu parceiro.